Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Você que está aqui pela primeira vez, fique à vontade, seja bem-vindo, o canal é nosso. Muito bom ter você aqui, você que já é inscrito no canal, obrigado pela sua participação, obrigado por você estar nos acompanhando. Aqueles que não são inscritos, se inscrevam, tá? Não esqueçam. Lembre-se sempre de se lembrar e de nunca esquecer de ativar o sininho, tá bom? Dá o clique no like, todas as vezes que você dá o clique no like, você me ajuda, né, para que esse vídeo seja visto pelo maior número de pessoas possíveis, tá bom? Hoje eu tenho um tema legal, bacana, e que eu quero compartilhar com você para te ajudar, beleza? Já quero dizer de antemão aqui que terão 3 tipos de pessoas que vão estar assistindo esse vídeo. Primeiro, é um rebelde sem causa. O rebelde sem causa é aquele tipo de pessoas que vê, assiste, não gosta, sai xingando, até não volta nunca mais, né? Então esse é o tipo de pessoas que vão ver o vídeo, não vão gostar e vão sair falando mal. É o rebelde sem causa. Segundo é o pequeno revolucionário. O que é o pequeno revolucionário? O pequeno revolucionário é aquele tipo de pessoa que vai assistir, vai curtir, vai achar legal e vai até anotar algumas coisas, porém nunca vai praticar. Então, pelo fato de nunca praticar aquilo que ele ouviu e anotou, ele é apenas um pequeno revolucionário que está acumulando conhecimento para si mesmo. O terceiro tipo de pessoa é aquele revolucionário que vai assistir o vídeo, que vai curtir, que vai compartilhar, que vai anotar e a melhor coisa, vai praticar aquilo que ele ouviu. Então, seja bem-vindo você e eu já te pergunto, qual desses 3 tipos de pessoas você será a partir desse momento, beleza? E eu também quero falar para aquelas pessoas que desejam realizar algo com muita maestria, mas têm medo de correr o risco. As outras pessoas que estão buscando o reconhecimento das outras pessoas, mas em si não têm uma autossatisfação pessoal. Também as pessoas que possuem um grande amor, sentem que têm um grande amor para contribuir, mas têm receio ou medo ou timidez de se conectar com as outras pessoas. E também aquelas pessoas que gostam de ter todas as coisas no controle, saber que as coisas estão no controle, mas lá no fundo sente uma grande insegurança. Vamos lá. O tema de hoje são esses arquétipos do nosso inconsciente. Segundo Jung, nós temos o arquétipo do nosso inconsciente, o arquétipo do inconsciente coletivo e do pessoal. Nós temos em nós 3 forças ou 3 arquétipos que estão atuando dia e noite em nós e a cada momento da nossa vida. Quem é que tem isso dentro dele? O salvador, o vilão e a vítima. Todos nós temos, todos nós temos. Ninguém está isento ou ninguém está fora, imune a essa força, essas 3 forças dentro dele. São os arquétipos. Ou nós somos o Salvador. Às vezes o que é o Salvador? O que é o papel do Salvador? Entenda, eu não estou falando de Salvador no sentido, na conotação religiosa da coisa. Não estou falando no sentido de Jesus, Salvador é Jesus, né? Isso aí está amarrado. Não é nada disso. Não se ponha no papel de rebelde logo de uma vez, né? No início. Mas eu estou falando do Salvador, do arquétipo de Salvador que existe no inconsciente coletivo, no inconsciente pessoal. Tá? Então nós temos em nós o Salvador. O que é o Salvador? Salvador é aquela ideia do arquétipo que ele está salvando as pessoas, está buscando fazer o bem para as pessoas. E também temos o vilão. O arquétipo do vilão significa aquele que, de alguma forma, não está salvando, logicamente, ele está praticando a vilania, ele está acabando por prejudicar o outro. E temos a vítima, no arquétipo da vítima, é aquela pessoa que é o coitado sem força, que necessita do salvador por causa da opressão do vilão. Então nós temos isso dentro de nós e precisamos de conhecer essas forças
porque elas atuam e estarão atuando sempre dentro de nós, e quando nós desconhecemos essas forças, ou esses arquétipos, nós acabamos tendo prejuízo. Eu quero usar como base aqui texto, tá? Um texto da Bíblia, que é Mateus capítulo 5, tá? Eu tenho a Bíblia aqui, Mateus capítulo 5, quando Jesus começa a falar com aquelas pessoas. Bom, o enredo, o contexto é o seguinte: Mateus 5, Jesus vê uma multidão, né? E quando ele vê a multidão, ele sobe o monte, ele se desloca e ele se assenta, aproximando os seus discípulos chegarem. Quando ele observa que os discípulos estão perto, ele vai falar sobre as bem-aventuranças. O que eu não vou falar aqui sobre as bem-aventuranças, não vou fazer um estudo sobre as bem-aventuranças, que esse não é o nosso foco. Por quê? As bem-aventuranças que Jesus falou, e falou assim: existe um estágio de felicidade que você pode experimentar independente das circunstâncias que você esteja vivendo. Então, as bem-aventuranças é a ideia de que Jesus falou assim, que ele queria trazer uma transformação para que aquelas pessoas entendessem e vencessem, ativasse o seu salvador pessoal, bloqueasse, entendesse o vilão, saísse do papel de vítima e fosse resgatado. Então, a primeira coisa que Jesus faz é o seguinte: ele fala, ó, existe um estágio de felicidade que você pode experimentar independente das circunstâncias, vai depender de você. Esse estágio de felicidade que ele fala nas bem-aventuranças, você pode ler do versículo 3 até o versículo 11 e 12, né, que no 12 ele não fala de bem-aventurança, fala de regozijo. Então, do 3 ao 11, ele fala sobre um estágio ou estado de fluxo de felicidade que você pode experimentar independente do contexto, do cenário, da situação que você está vivendo. Para isso, Jesus vai começar então a falar a partir do versículo 13. Versículo 13, Jesus começa a falar. Então vamos lá. Versículo 13, Jesus fala assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Então Jesus fala aqui sobre reconhecer essas três forças, devemos reconhecer esses três arquétipos dentro de nós. Quando ele diz assim, vós sois o sal da terra, a condição do ser, né? Vós sois. Jesus está dizendo assim, olha, para experimentar o estado de fluxo, que eu falei para vocês agora há pouco sobre bem-aventurança, vocês precisam entender, reconhecer que vocês são o sal da terra. Então a condição do ser, eu sou o sal da terra. E aí Jesus fala, ora, se o sal vier a ser insípido, o que é insípido? Puxa aí, pega da palavra insípido, puxa uma setinha, tá? Aí do versículo 13, o insípido, tá? Puxa a setinha e põe aí Salvador. Puxa a setinha lá e escreve Salvador. Pega sua Bíblia, seu caderno, suas anotações. Eu estou com meu caderno aqui, tem minhas anotações, tá bom? Porque eu não poderia pedir para você fazer uso do caderno se eu não fizesse o uso do caderno, tá bom? Então pega da palavra insípido, puxa uma seta, escreva Salvador. O que quer dizer? Ora, vós sois o sal da terra. Então eu sou o sal da terra. Jesus está usando aqui uma metáfora, né? E aí ele fala assim, se o sal vier a ser insípido, o que acontece? O que é insípido? A palavra insípido aqui sem sabor, né? Sabor, e dá a conotação de incrédulo. Incrédulo. Ou ímpio. Ímpio. Então, essa ideia dessas palavras já nos serve. Se o sal vier a ser insípido, ou seja, se eu permitir que eu, na qualidade de sal, vier a ser incrédulo,
a praticar essa ação, estado mental ou posicionamento de incredulidade. Incredulidade em relação a quê? Incredulidade em relação a Deus. Tá? Não é isso que eu estou falando aqui. E nem é isso que Jesus está falando aqui. Jesus está falando, olha, vocês precisam salvar-se da própria ideia ou do pensamento ou sentimento de incredulidade. Ou seja, de vocês não acreditarem no que eu estou dizendo que vocês são. Vocês são o sal da terra. Acredite nisso. Entenda isso. Absorva isso. Então se salve da ideia da incredulidade. Aí ele fala assim, se o sal não for salvo da ideia de ser sal, se o sal não se salvar da própria incredulidade de ser o sal, como lhe restaurar o sabor? Ou se você não acreditar em você mesmo, que eu estou dizendo que você é, como é que a gente vai mudar isso? Então, primeira coisa, você tem que se salvar a si mesmo da ideia de não ser. Porque você é. Então, seja. Entenda que você é. Tenha postura, tenha o porte, tenha a conduta de ser o sal da terra. E acredita nisso, que é isso que Jesus está dizendo. Para que você entenda e experimente o estado de fluxo dos versículos anteriores. Aí ele diz, para nada mais presta. Ora, se você não se salvar da incredulidade, né, de ser salvo, eu não acredito que eu sou. Aí você já se lascou, você não é salvador. Então você tem que assumir o papel. Tudo bem, eu sou. Se não acontecer isso, você vai ser um vilão. Para nada mais presta. O que o vilão faz? O vilão, dentro do ser humano, ele é aquele sabotador que acaba levando e conduzindo a pessoa a postura, conduta, estado ou expressão de tudo que é maligno, de tudo aquilo que sabota a vida dela. Então, a pessoa fala assim, pois é, né, eu não sou sal não. Aí o vilão entra e fala, é verdade, você não presta para nada. Você, rapaz, não vale o feijão que come. Você, meu Deus do céu, desista, isso aí não é para você, você não presta para isso, você não tem jeito para isso, você não tem dom, você não tem qualificações. Então aqui, o que está acontecendo aqui? No para nada mais presta, escreva lá, grifa lá, para nada mais presta, né? Para nada mais presta, puxa a seta, escreva o vilão. O vilão que sempre vem com essa voz assim, você não serve, você não leva jeito, não vão te ouvir, não vão acreditar em você. Olha, até que você está querendo buscar aí, fazer com maestria, mas não corre o risco não. Até que você está, olha, tudo bem, você vai buscar autossatisfação, mas não vai ter reconhecimento das pessoas. O vilão fala isso. Aí o vilão fala assim, isso, se conecta com o maior número de pessoas, mas nunca vão te amar. Ou então tem um grande amor, mas você nunca vai conseguir conectar com ninguém. Então o vilão dentro de você está falando isso. Tá? Ou então a pessoa fala assim, tudo bem, o dia que você tiver a máxima segurança, as coisas vão fugir do seu controle. Ô desgraça que é esse vilão. Então, cuidado com o vilão. E o vilão não está fora de você, está dentro. Jesus está querendo dizer, vocês são sal da terra, mas toma cuidado com esses três arquétipos, essas três forças dentro de você. O salvador que tem que exercer o papel do salvador. Você tem que salvar das suas ideias mais malucas e das suas atitudes mais doidas. Seja salvador de você mesmo. Sabe aquela ideia que a pessoa falou assim, puxa vida, eu estava numa situação lá, nossa, todo mundo se ralou, mas ainda bem que eu me salvei. Nossa, eu estava num relacionamento assim e tal, puxa, ufa, graças a Deus que eu me salvei daquilo. Então é essa a ideia. Você ter a atitude de salvar-se a si mesmo de determinadas coisas, situações, circunstâncias. O vilão, toma cuidado com o vilão, porque ele vai vir sempre querendo te rebaixar, sabotar você. E o terceiro, quando Jesus fala assim, para nada mais presta, que é o vilão, para nada mais presta, senão, lançado fora, ser pisado pelos homens. Lançado fora vem a vítima. Aí escreve aí, lançado fora. Daí onde está escrito, põe a seta. A vítima. O que é lançado fora? Jogado de lado. A vítima sempre está num cantão.
O arquétipo da vítima, ou essa força da vítima dentro do ser humano, sempre leva ela a ficar num canto. Ai, então, eu não posso, eu sou excluído, então, né, ai, poxa vida, eu queria ir tanto, mas ninguém me convida. Então, Jesus está dizendo assim, você tem que ativar essa força do seu Salvador pessoal, e você acreditar que você é sal da terra, esse sal tem um valor. Você tem que tomar cuidado e prestar atenção com o seu vilão interno que vai buscar sabotar você em várias situações e de várias maneiras. E você tem que tomar o cuidado para você não ficar no papel de vítima. Tipo assim, lançado fora. Por quê? Quando você se colocar no papel de vítima, o máximo que você vai ser é pisado pelos homens. Pisado pelos homens. Então Jesus falou isso, e ele está querendo dizer, eu vou ensinar vocês agora a experimentar o estado de fluxo das bem-aventuranças. Porque você vai experimentar a felicidade, ou se colocar no estado de felicidade, em qualquer circunstância da sua vida. Por isso sempre você vai ouvir da minha boca que vá viver sua vida. Por quê? Nenhuma outra pessoa, homem ou mulher, menino, jovem ou moça, criança ou velho, vai viver a vida a qual você recebeu para viver. Então vá viver sua vida. Ok? Vamos dar mais um passinho? Aguenta mais um passo? Então vamos para o versículo seguinte. Quando ele diz aqui, no versículo 14, ele diz assim, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Novamente aparece a ideia, o verso 14, vós sois a luz do mundo. Jesus está dizendo assim, vocês têm que ativar o Salvador de vocês para crerem que vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. E aí ele diz assim, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Cuidado. Aí ele diz assim, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Eu fui pesquisar essa palavra monte. Monte. E essa palavra monte diz assim, se refere a monte, elevação, lugar alto, mas ela também se refere, no grego, se refere assim, a pedras espalhadas, colocadas em várias localidades ou situações ou posições, que quando uma vez reunidas, essas pedras espalhadas, que quando são reunidas, elas começam a ser juntadas, encaixadas e começam a construir uma elevação. Nós podemos ter aí uma atitude de Salvador. O que é o meu Salvador eu tenho que ativar? O que Jesus falou aqui? Eu sou a luz do mundo. Ok, ótimo. Aí eu tenho que observar o meu vilão. O que o meu vilão faz? Ele faz com que as coisas que me pertencem na minha vida, que são importantes, que são minhas, fiquem espalhadas. Sejam espalhadas pelas experiências e circunstâncias da vida. O meu vilão vai falar assim, deixa espalhado, não junta não, você não tem jeito para isso, não tem jeito para isso, olha, é melhor não, largue isso quieto. Então essa é a voz do vilão. A voz do Salvador está dizendo assim, vocês são a luz do mundo. Então eu tenho que ativar o meu Salvador pessoal para me salvar e me fixar nessa ideia assim, eu sou a luz do mundo. Eu tenho que olhar para o meu vilão, ouvi-lo, porque eu tenho que identificar o que ele está falando para mim. Quando ele está falando para mim, sim, todas as vezes que as coisas que são importantes, são preciosas na minha vida, e por algum motivo, circunstância ou situação estão espalhadas, e aí o meu vilão fala, não desiste, isso é perca de tempo. Isso aí é perda de tempo, aliás, isso não é para você. Então é a voz do meu vilão. E onde que eu vou achar a minha vítima? Onde é que está a vítima nesse texto? Grifa aí, não se pode esconder.
Não se pode esconder, não se pode esconder uma pessoa, alguém que acredita que ela é a luz do mundo. Não se pode esconder alguém que bloqueia o seu vilão. E não se pode esconder alguém que não aceita o papel de vítima. Quando diz assim, não se pode esconder. Por quê? Se você não ativar o seu salvador pessoal e não acreditar que você é luz, você vai dar voz ao seu vilão. E ele vai falar assim que não é importante, que você não leva jeito, que você não pode, que você é fraco, que você já tentou muitas vezes, não deu certo, que você ao tentar aproximar as pessoas, depois elas forem espizinhar em você, e você vai ficar escondido. Você vai ficar escondido, você vai ficar no anonimato, e aí entra a vítima em ação. Poxa, eu já tentei, ai, falou que é, mas não é para mim, sabe? Então, olha, meu Deus, acho que eu vou tomar um remédio. E aí vai e afunda. Por não ativar seu salvador, deixar o vilão falar o que ele quis, e agir contra você em pensamentos, sentimentos e atitudes, ativou a vítima em você, um coitadinho. E aí, pasme, você fica esperando um salvador. Você fica esperando, a vítima sempre espera que o salvador venha, Mas como que o salvador virá se ela própria não ativa o seu salvador pessoal? Você está entendendo? Faz uma distinção aí para mim. Salvador Jesus, não estou falando desse. Eu estou falando das coisas internas. Por quê? Deus quer nos salvar de muitas coisas. Mas muitas vezes nós mesmos não ativamos o nosso Salvador para dar crédito e ter postura da qual nós experimentamos a salvação. Não estou falando de salvação eterna, não é nada disso, não mistura alho com bugalho. E aí nós damos voz ao nosso vilão. Vamos para mais um? Aguenta mais um? Então vamos lá, para a gente ir caminhando para o finalzinho aqui. Aí ele diz assim, no 15... Nem se acende uma candeia para ser colocada debaixo do alqueiro, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Nem se acende uma candeia para ser colocada no alqueiro. Aí Jesus está dizendo assim, olha, presta atenção na luz que tem em vocês. Candeia é um tipo de lamparina, lampião, tá? É uma lamparina, uma vela. Aí ele fala, não se acende uma vela para colocar debaixo de um alqueire. O alqueire aí, que eu estou procurando alguma coisa aqui para servir, não acho, mas tá bom, já que eu acho. Vamos pensar aqui, o alqueire é um tipo, não é alqueire de terra não, tá? Na sua metragem quadrada, não é isso. Alqueire, naquela época, era um recipiente, uma caixa, ou de madeira, ou de barro, que tinha a medida de 9 litros. O que Jesus está querendo dizer aí? Não se acende uma candeia para se colocar debaixo de um recipiente onde ela é sufocada. Não se acende uma vela, não se acende a luz da vida quando Deus te deu a luz, quando Deus te deu a vida, quando você nasceu lá da mamãe, que você veio para a vida, ou o termo é dar a luz, né? A fulana deu a luz, quer dizer, aquele neném que estava guardado veio para a luz. Então Jesus falou assim, não se acende uma candeia, ninguém vem a esse mundo ver a luz para viver debaixo de um recipiente encoberto. Mas, ele diz assim, mas no velador, e alumia todos que entram na casa. Jesus diz assim, olha, entenda, ativa o seu Salvador, para que você entenda que você recebeu essa vida, essa luz que há em você, acendeu essa luz em você. Agora o teu vilão vai querer te colocar numa caixa. O teu vilão vai querer te sabotar e te colocar num recipiente fechado. E uma vez que você estiver nesse recipiente fechado,
vai gritar dentro de você a sua vítima que vai falar assim, é mesmo, né, eu não mereço, o que eu mereço nessa vida é ficar aqui mesmo escondidinho, guardadinho, protegidinho, porque pelo menos eu tenho o calor da minha luz própria. Entendeu isso? Aí Jesus diz assim, mas no velador, ativa seu Salvador, para que você entenda que existe um lugar próprio para você estar. Velador ou castiçal é o lugar onde as pessoas podem observar e saber que alguém ali está brilhando, que tem uma luz de referência. Velador significa um lugar para o qual a candeia foi construída e foi acendida. Existe um lugar para o qual você foi projetado. E é aí que você tem que estar, no velador. Para que alumie a todos que se encontram na casa. Porque assim como aquela candeiazinha prejudicada pelo vilão está num caixote, num alqueire, debaixo de um alqueire, guardado, escondidinho, se ele não for colocado no velador, ele não vai ser referencial para as demais vítimas do vilão que estão dentro da casa. Mais um passo, vamos lá. No versículo seguinte, 16, ele diz, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Jesus está dizendo, assumam essa força do Salvador de si mesmo em você. Vença o vilão. Saia do papel da vítima. E então, a sua luz vai brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai Celestial. Jesus está querendo dizer que só tem um jeito, uma forma e uma maneira de você demonstrar Deus aos homens. É você ativando o seu Salvador, vencendo dia a dia o seu vilão e não permitindo que ele te leve no estágio de vítima. Entendeu? Caiu a força, caiu a ficha, porque isso aqui é uma força que vai agir em toda circunstância e situação. Espero ter ajudado você. Agora uma perguntinha, escreve, não puxa um papel aí, né? Escreve aí num papel, tá? Salvador. Põe aí, Salvador. Umas perguntas. Em quais circunstâncias da minha vida eu tenho que ativar o meu Salvador que não estou ativando? Onde? Será que é em relacionamento? Será que é em pensamento? Será que é em ações? Então, devo ativar o meu Salvador onde? Tá? Onde eu não estou ativando e devo ativar. Porque o Salvador vai te resgatar. E se você não ativar seu Salvador pessoal, como é que vai ajudar uma pessoa que não quer ajuda? Vilão. Onde, quando e como eu estou sendo vilão para mim mesmo? Onde eu estou me sabotando? Onde eu estou me prejudicando? Onde eu estou procrastinando? Vítima. Como que a minha vítima está manifestando para mim mesmo? Ou eu estou manifestando para elas? Ah, não posso, então não é para mim. Vê, você sabe. Já te dei a ideia, ok? Um grande abraço. Fique com Deus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Levante o rosto sobre ti e te dê a paz. O amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, a graça salvadora de Jesus de Nazaré, manifeste na sua vida hoje e sempre, em nome de Cristo, amém. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Agora, ação, pratica isso daí. Se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho, dê o seu like e compartilhe. Vamos compartilhar para que essa informação chegue ao maior número de pessoas possível. Vamos fazer uma corrente maravilhosa do bem.
alcançando essas pessoas. Conto com você, me ajuda aí, me ajuda. Compartilha no Face, compartilha com seus amigos, né? Se inscreva no canal. Vamos fazer esse canal crescer, porque eu quero demais que você vá viver sua vida. Vá viver essa vida poderosa que Deus te deu. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Fica ligadinho no canal. Tchau.